O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante. Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Band Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Vida em Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, estou aqui para trazer temas interessantes para inspirar e transformar. E claro que hoje não podia ser diferente. Eu trouxe um assunto bem bacana, também polêmico, né? Eu vou falar sobre a hipnose. Será que a hipnose funciona? Será que realmente a hipnose é aquela cena teatral que a gente vê nos filmes, no empreendedorismo? Ou não? Ela realmente, a hipnose funciona, gente. É comprovada cientificamente a sua eficácia. Ela trata fobia, vícios, medos, ansiedades e muito mais. E é claro, eu tenho que trazer um especialista para falar sobre esse assunto. E quem está aqui comigo hoje, de convidado, é o Diego Widberg, que trabalha com terapia e também PNL, focado também na hipnose. Diego, prazer estar aqui com você, bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com você, André, prazer enorme estar aqui com você que está assistindo a gente. Obrigado pelo seu tempo, né, para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que é cheio de mistérios, né? Cheio de mitos, cheio de polêmicas. Pois né? E você está aqui justamente para tirar essas dúvidas, né? Que eu acho que a maioria das pessoas tem muito medo, né? Sobre hipnose. Será que realmente eu vou perder a consciência? Que as pessoas vão acessar a minha mente, tirar informações? Então, por favor, fala um pouco da hipnose. Antes, quero que você se apresente, né? Fala sobre você. Além de hipnólogo, você também trabalha com PNL. Fala um pouquinho mais. Eu sou dentista de formação e fui estudar hipnose para ajudar meus pacientes que sofriam com medo de dentista. Né? Naquela época, na verdade, fui buscar mais como alternativa para entender minhas emoções, pelo meu medo de falar em público, pela ansiedade, por ter um nível de estresse altíssimo. Né? Na família sempre fala assim, não mexe o Diego é muito estressado, o Diego tem um pavio curto. Sim. E isso juntava com o medo de falar em público, né? Juntava com aquele receio ali dentro da faculdade de poder me relacionar com as pessoas. Então, por conta disso, eu fui fazer ciências da computação, porque é mais fácil se esconder atrás da tela de um computador, mas por não querer ficar ali, sempre ali, sem socializar, eu passava madrugadas inteiras programando. Eu falei, eu quero socializar, eu quero fazer amizade. Fui fazer odontologia. Na odontologia, eu conheci a hipnose. Eu falei, preciso trabalhar isso para mim. Né? O foco inicial era trabalhar minha ansiedade para conseguir apresentar meu TCC. No final do curso. Só que, vendo os resultados em mim, eu pensei, caramba, isso aqui eu posso ajudar outras pessoas com hipnose. Quem é o dentista que trabalha com hipnose? Quem é o dentista que é especialista no controle de medos, traumas e fobias? Não conheço. E até hoje, isso eu estou falando de 2012, e até hoje, se você procurar, não tem. É verdade. Né? Então eu falei, cara, eu vou me especializar nisso aqui. E fui estudar hipnose para ajudar meus pacientes com medo de dentista. E ali eu percebi que muito daquelas coisas que eu vi o Fábio Puentes fazendo no SBT, Fábio que foi meu professor, né, um dos professores que eu tive, o pessoal imitar galinha, comer cebola, né, achando que era maçã, comer alho, achando que era morango. O Rafael Baltres, que eu até também conheço, fez isso uma vez também no SBT. Eu falei, cara, eu quero saber como é que faz isso. Mas eu vi uma área da hipnose que eu nunca tinha visto, que era a hipnose aplicada em clínica. Que é a hipnose aplicada na saúde, que ajuda no controle da dor, que ajuda no controle da ansiedade, de traumas, medos, fobias, melhora o sistema imunológico, tratamento do câncer, ajuda na questão de mulheres que não mulheres saudáveis que não conseguem também, né? Alguns para médicos anestesia, usam, né? exato. Eu fiz algumas cirurgias sem anestesia química, só com hipnose, isso a gente tem filmado. Olha, tá? que bacana. Então, assim, a gente podia enxergar um mundo da hipnose
que a mídia não costuma comunicar porque não traz Ibope. Né? Não traz. Então, de vez em quando, eu ainda ensaio fazer alguma coisa na televisão, dentro do estúdio de tatuagem. Falo, vamos fazer aqui uma tatuagem com hipnose, porque a gente faz essa parte meio teatral, né? Que tem da hipnose, faz parte. A hipnose tem essa vertente de entretenimento, né? De palco, de espetáculo, mas depois eu trago todo o viés clínico, mostrando os benefícios da hipnose clínica, né? E você, como trouxe, realmente te ajudou muito, né? A passar por essa fase aí que você tinha uma certa timidez e que você curou esses traumas e pôde realmente reconhecer. É como se você se ressignificasse, então, né? Essa questão sua, assim, de não querer aparecer, de ter uma certa dificuldade. Porque depois disso... Todo mundo, na verdade, passa por experiências ao longo da vida, principalmente na primeira infância, Sim. que determina e influencia o comportamento dele como adulto. São as crenças, né, que a gente traz. Normalmente padrões comportamentais. Crenças, padrões comportamentais, feridas emocionais. Exatamente. Né? A gente tem uma série de coisas que acabam influenciando o comportamento do adulto. A hipnose permite que você acesse essa informação. Né? Muitas vezes bloqueada pelo nosso próprio ego, né? Com um mecanismo de defesa. Então tem muita informação que a gente não consegue ter acesso por defesa, por proteção. Por quê? Porque a gente às vezes não desenvolveu aquela capacidade cognitiva, comportamental, não tem ferramentas, não tem profissionais que vão ajudar a gente a superar aquele trauma. É como se fosse ler um livro. Tem muito livro que a gente pega para ler e a gente fala assim, nossa, aqui, eu gosto desse título, eu gosto desse autor, mas não estou entendendo nada do que está falando aqui. Vou guardar e depois eu volto para ler. Exatamente. Depois de 2 anos você pega o livro e fala, caramba, como é que eu não li esse livro antes? É como se não tivesse cognição para entender naquele momento, né? Então o ego da gente faz isso com a gente. Né? E à medida que a gente vai nesse autoconhecimento, no uso da hipnose, a gente vai lá, faz regressão, procurando buscar essas memórias, no momento que ela surge e a gente tem suporte profissional para resolver aquilo, a gente consegue ressignificar aquilo com facilidade. Então, hoje, graças a Deus, eu já consigo passar 30 minutos com a Fátima Bernardes na Globo, como já aconteceu. Eu vi, sim, muito bacana. Como já aconteceu, palestra para mais de 1.000 pessoas. E você fala assim, cara, um cara que não conseguia falar nem para 4 pessoas, dando uma palestra para mais de 1.000 pessoas, né? Sim, porque a gente vai fazendo vários desbloqueios de traumas, de crenças, ressignificando padrões de comportamento, né? E buscando assim, o que é que de fato faz sentido para mim? O que é que vai me ajudar a ter a vida que eu quero? É o que eu realmente aprendi, tudo que eu aprendi com meus pais, com meus professores, ou eu posso ali escolher a minha verdade, escolher a vida que eu quero ter e ressignificar muita coisa que fez sentido para eles, mas que não faz sentido para mim. Né? Então, com tudo isso, a gente vai aí mudando os nossos comportamentos, a forma de se relacionar com as pessoas, e a gente pode se surpreender sempre. E até um medo, né? Que as pessoas às vezes traz trauma, porque é uma questão de mais impacto, né, emocional. Sim. Então, até principalmente esses traumas as pessoas podem ressignificar. E às vezes o que acontece é que elas não querem ter contato, Diego, com essa, né? De novo, com essa emoção que elas passaram com esse trauma. Como é que é na clínica? Quando tem realmente um trauma, assim, bem pesado, bem difícil de lidar. É desafiante, Andréa. Porque quando tem um trauma muito pesado, a pessoa constrói um muro. Eu gosto de dizer assim, não existe pessoa resistente à hipnose. Existe um profissional mal preparado. Porque esse muro é o que impede do profissional conseguir ajudar essa pessoa. Né? Então, num primeiro contato, o profissional ele tem que se aproximar daquela pessoa. Você estudou PNL, você fez outros cursos, aí você sabe o que é rapport significa, né? Tem que construir um rapport muito bem feito para fazer com que aquela pessoa se sinta realmente segura. Fazer com que ela se sinta em casa, né? E ela entender que, caramba, baixar a guarda aqui não significa que eu vou me machucar. Né? Significa que eu posso aceitar essa ajuda que a própria pessoa está buscando. Né? Exatamente. Então, quando você chega no consultório, o maior medo da pessoa é o medo de sofrer tudo aquilo de novo, de passar por todas aquelas dores de novo, e um profissional mal preparado ele pode acabar reforçando esse trauma. Né? E eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito de dizer: tem certas coisas na vida que tem que doer uma vez só para não doer nunca mais. Né? Então, como dentista na emergência médica, eu já atendi alguns pacientes que chegavam com abscesso submandibular, né, que muitas vezes inflamam o dente, e ele chega literalmente com uma laranja de pus embaixo do queixo. Né? Isso tem uma forma de você resolver isso: com um bisturi e sem anestesia. Porque quanto mais pode ter anestesia? Não, porque quando você coloca a anestesia, ela vai aumentar a pressão interna daquele cisto. Sim. E vai doer mais ainda.
né? Então, não pode. A gente tem que Aí, identificar nesse caso, o você ponto. usava a hipnose para poder... Não. Não tinha como também? Porque uma coisa que atrapalha a hipnose é o medo. Sim. Então, imagina um paciente Na desse verdade, ele morrendo não de está medo. aberto a aceitar, né? A pessoa, primeiramente, ela tem que estar ali disposta Às a vezes passar ela por aquilo, quer, né? às vezes ela quer, às vezes ela está disposta, ela não estava pagando a sessão. Nossa, Diego, eu estou pagando a sessão, eu quero me curar disso, eu quero resolver isso, mas não sei por que que eu não consigo. Porque não é o querer consciente que a gente precisa Claro. precisa do querer inconsciente. Inconsciente, com certeza. Não adianta a pessoa dizer eu quero, mas o comportamento, a linguagem corporal tá dizendo eu não quero, eu quero sair correndo, eu quero fugir daqui. Sim, sim. Então, quando você percebe isso na pessoa, você entende que é mais embaixo. E às vezes a gente não consegue resolver ali na primeira sessão. Na primeira sessão, com Às certeza. vezes a gente leva ali uma sessão, 2 sessões para fazer com que a pessoa se sinta segura, né? Entendendo que a gente vai ter que entrar com um bisturi, vai doer, mas eu tô aqui para acolher. E depois dessa dor, a sensação de alívio é tão grande, tão grande, tão grande, que você nem vai lembrar da dor que sentiu quando resolver. Porque quando a gente está falando de resolução de traumas, a gente está falando que muitas vezes a gente vai precisar, dentro da hipnose, fazer uma regressão para o momento que aquele trauma surgiu. Vamos dizer que a pessoa foi espancada. Como é que resolve esse trauma? Ela tem que estar diante da pessoa que espancou. Tem que resolver um abuso sexual. Como é que resolve? Tem que voltar e botar diante da pessoa que Exatamente. abusou. Então, quer queira, quer não, a gente acessa um pouco da dor, mas eu, particularmente, não deixo que a pessoa reviva a dor. A gente precisa acessar o momento, a gente precisa acessar aquela emoção, e depois você fez PNL, a gente faz uma técnica de dissociação daquele momento para dar um alívio naquilo ali, a gente conseguir fazer com que a pessoa racionalize o que está acontecendo naquela situação e a gente conseguir, então, ressignificar ela. Tá? Então, é com calma, é com E a partir jeito, é com disso carinho. se cria, né, uma nova história, né? Então ela consegue ver novamente isso, porque não apaga, né? Muito deixar claro que você não apaga a memória. Na verdade, a memória ela existe, mas a ressignificação da emoção, né, que acaba acontecendo, né? Vamos dizer que não é que a gente cria uma nova história, a gente muda a percepção, da história. Exatamente. Porque tem um caso bem interessante de um rapaz de, quase 50 anos, 40 e poucos anos, que brigou com o pai a vida inteira. Nunca se entendeu com o pai. E ele me procura e fala, caramba, eu quero resolver isso. Não faz sentido. E eu sei que essa raiva está relacionada a uma época que eu era pequeno e meu pai me espancou sem motivo nenhum. Eu falei, caramba, bicho, vamos entender isso aí. Vamos voltar no tempo aí, né? E a gente faz uma regressão. E a gente chega no momento onde ele, ali por volta dos 3 anos de idade, tá pegando uma pecinha no chão e colocando aquela pecinha na boca. O pai olha aquilo, toma um susto, vem correndo e dá um tapa na mão dele. Tá? Ele cresce culpando o pai por ter espancado ele sem motivo. O pai cresce orgulhoso por ter salvo a vida do filho. Então, uma coisa é a percepção da criança, sim. Outra coisa é a percepção dele agora, com 45 anos, quando a gente faz essa regressão, e ele olha aquela cena com os olhos do adulto agora. Do adulto, é bem diferente. Porque o que é o trauma? O trauma é um acontecimento de forte impacto emocional que ficou congelado na memória de alguém na idade que ela tinha quando ela viveu aquilo. Então, não tem como a gente se comportar de outra forma como adulto se aquela memória, se aquela emoção está cristalizada ali. Então, a gente tem que voltar no momento, na idade que aquele trauma foi construído, descristalizar ele, ou derreter aquela sensação, fazer a emoção surgir, mas depois trazer a ótica do adulto que ele é hoje, com toda a bagagem de vida que ele tem. Então, se muitas vezes é uma criança que aconteceu qualquer situação com aquela criança, que se sentiu abandonada pelos pais, quando na verdade não foi. Isso aconteceu comigo, né? Numa fazenda, eu lembro até hoje, a gente estava na fazenda no São João, na fazenda do tio meu, minhas primas andando a cavalo, né? Eu estava num cavalo chamado Abacate, que era de uma prima minha. Era por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde. E meu pai sai da fazenda de carro com meu tio. Naquele momento, eu tive a sensação que estava sendo abandonado na fazenda. Meu pai tinha me esquecido na fazenda. Você tinha quantos anos? Por volta de uns 4 para 5 anos. Tá? E aí eu saio correndo de cavalo atrás do carro. Meu pai sai de carro e eu saio com o cavalo correndo atrás do meu pai e tal, não sei o quê. Meu pai pega a pista e eu, em prantos, meu pai me vê no asfalto, para o carro. O que é que você está fazendo aqui? Eu falei, você está indo embora, você esqueceu de mim.
E ele fala assim, não, filho, eu não esqueci de você. Sua mãe e seus irmãos estão lá na casa, eu estou indo na cidade comprar refrigerante, tal, não sei o que, daqui a pouco eu volto. E ele foi comigo até lá, mostrou que minha mãe estava lá, que meus irmãos estavam lá, e etc. Beleza, resolvido. Mas concorda comigo que a ferida do abandono ainda estava meio ali, que a criança até entendeu, mas não entendeu? Então, às vezes, o adulto, ele precisa voltar lá, né, e falar assim, olha assim, teu pai não te abandonou. Pelo que você já conhece do teu pai, da história que vocês viveram junto como adulto, você acredita que ele seria capaz de te abandonar? Não. E se tivesse abandonado? Qual foi o motivo que fez ele abandonar? A gente trabalha muito isso com a questão de pessoas que foram adotadas. Mas, caramba, olha que coisa boa que a tua mãe fez. Ela te deu para alguém cuidar de você, que esse era o melhor que ela podia entregar. Exatamente. É entender essa Porque ação que para ele, naquele momento, né, fica Porque muito difícil, né, o entendimento. podia ter abortado, antes. né? Exatamente. Podia ter terminado a vida e não terminou. Então, É. por amor, falou assim, vou dar para alguém que teria maior capacidade de cuidar do que eu. Então, essa percepção só é possível quando a gente traz a mochila de vida daquela pessoa para ressignificar aquele momento, né? Aí a gente cria uma nova história. Com certeza. E vale muito mais a gente realmente trazer isso e resolver essas questões do que ficar carregando pesos Com correntes, certeza. né? Durante a vida toda, cheio de traumas, porque uma pessoa com trauma, uma pessoa ferida, ela tem a tendência de ferir. Sim. Então, aí vai vir para os filhos, né? Para um casamento, um Sim. relacionamento no trabalho. E se tornam o quê? Pessoas difíceis de relacionamento, né? Perfeito. E a gente sabe quanto é importante a gente realmente se cuidar, se autoconhecer, trabalhar as suas emoções para poder viver nesse mundo, né, da melhor forma possível. E, com certeza, a hipnose é um dos caminhos para as pessoas se conhecerem também. Porque, além de cuidar traumas, ela também traz essa possibilidade de autoconhecimento, né? Dela se ver realmente, poder descobrir a si mesma, as suas próprias emoções, desconstruir coisas que estão machucando e abrir para novas possibilidades, né? Eu gosto muito de dizer que a hipnose é uma catalisadora. A hipnose é uma ferramenta que vai catalisar, vai acelerar o processo. Imagina que a pessoa só sabe hipnose, mas ela não tem conhecimento nenhum de ferramentas terapêuticas. Ela não consegue ajudar ninguém. Sim. Eu gosto muito de dizer, qualquer pessoa consegue hipnotizar outra pessoa. Sim. É muito Somos fácil hipnotizados o tempo inteiro, na verdade, por várias o tempo formas, inteiro, né? Uhum. Então, qualquer pessoa consegue hipnotizar outra. A pergunta é, o que fazer quando a pessoa está hipnotizada? Exatamente. O que fazer, como conduzir, né? Como dentista, eu não tinha essa resposta. Sim. Né? Então, eu precisei estudar psicologia, psicanálise, psicologia junguiana, psicologia positiva, cognitivo comportamental, psicologia positiva, teologia, filosofia. E fui buscando uma série de ferramentas para eu poder me munir, né, de formas e maneiras e conseguir criar uma estratégia para cada pessoa. Porque, caramba, se eu só tenho um martelo, qualquer parafuso é prego. Então eu tenho que ter uma série de ferramentas na minha mão e customizar a minha sessão para poder atender quem está na minha frente. Não posso utilizar a forma como eu atenderia você, eu não posso pegar exatamente aquela estrutura e atender outra pessoa, porque a maneira que você percebe o mundo é completamente diferente da forma como outra pessoa percebe o mundo. Então, a ferramenta que eu vou utilizar com você, muitas vezes, não seria a ferramenta para eu utilizar com outra pessoa ideal. Né? E às vezes eu vou usar algumas ferramentas com você na primeira sessão que com outra pessoa eu posso usar na quinta sessão. Então é muito tailor-made, é muito alfaiataria, é um serviço de alfaiataria, né, que a gente vai fazendo ali, porque só a hipnose não vai resolver o problema de ninguém. Fala assim, você quer ser hipnotizado? Deita dentro da banheira com água quente ou deita no sofá cansado assistindo um filme que com certeza você vai entrar em hipnose. Mas quer fazer terapia? Procura alguém que além da hipnose tenha conhecimento sobre uma série de outras ferramentas para ajudar a resolver aquele problema. Bacana você esclarecer isso. É a tal da hipnose, a hipnoterapia, né? Exatamente. Que, de fato, é o trabalho, né, que o terapeuta faz. Que é hipnose com terapia, né? Exatamente. Porque hipnose, como você falou, somente, já somos hipnotizados o tempo inteiro, né? Por uma televisão, por um espetáculo, né? Alguém falando alguma coisa, inclusive eu prestando atenção de certa forma. Quando você coloca foco, atenção, é um tipo de hipnose, né? Você fica preso àquele assunto e aí, de fato, você está ali mais assim, como se fosse pronto para ser hipnotizado. Isso, a hipnose ela é atenção, né? Uma atenção focal em alguma coisa, né? É a absorção
dentro de uma experiência e dissociação de uma realidade. Exatamente. E aí você está dentro do estado de hipnose. É o que acontece quando você entra na fila de um banco, você está focada no problema, você está focada na conta que você tem que pagar, imersa naquela experiência ali, você perde, parece que o tempo para. Exatamente. A mesma coisa uma festa. É. Você entra numa festa, está focada na diversão dos amigos, quando você olha, a festa já acabou. Não, um filme é ótimo exemplo, né? Porque a gente se emociona, a gente chora, sente aquela agonia da cena, então é realmente um estado hipnótico. Vamos tirar um pouquinho, eu gosto muito do livro, o filme Livro é excelente também, exemplo. Eu amo também, leitura. Né? Mas a leitura, ela mexe com o imaginário. Imaginário, que a hipnose tem uma força muito grande, Eu né? gosto muito de dizer assim, hipnose não é imaginação, mas você precisa utilizar da imaginação para tirar os benefícios que a hipnose traz pode trazer. a emoção que é necessária, né? Exato. Então você consegue tocar na pessoa através disso. Perfeito. Isso é bem interessante. Tem muita gente que fala assim, André, poxa, Diego, eu não consigo imaginar nada. Tem gente que tem essa dificuldade. Tem gente que tem essa dificuldade. De meditar, de parar, de imaginar, realmente. Não, eu fecho o olho, eu não consigo enxergar nada, para mim tá tudo preto. Quando você conduz essas pessoas, né? Porque a hipnose tem essa condução, né? Sim. E aí, como é que é esses pacientes mais resistentes? É interessante porque a mente é programada por imagens, então não tem aquela Exatamente. pessoa que não consegue imaginar. Tem aquela pessoa que ainda não conseguiu identificar a forma dela imaginar. Bacana. Porque quem está em casa agora assistindo a gente, se eu pedir para falar, imagina uma maçã na minha mão, algumas pessoas falam, tá, Diego, eu não consigo imaginar, não consigo ver nada. Mas se eu faço uma pergunta do tipo, você conseguiria ter uma noção de como seria ter uma maçã na minha mão? A pessoa vai dizer, consigo. Exatamente. Ou seja, ela já está imaginando. Uhum. Então, tudo é a forma como você estrutura uma linguagem, tudo é a forma como você utiliza um jogo de palavras para poder ajudar aquela pessoa da melhor forma. Imagina que, eu não consigo imaginar, Diego, eu conseguiria ter uma noção de como seria eu segurando a maçã? Sim. Tá inteira ou tá mordida? Ah, Diego, tá mordida. Tem talo ou não tem talo? Tem talo. Com folha ou sem folha? É verde ou vermelha? E a pessoa vai descrevendo. Né? Então, quem está de fora olhando isso, fala, caramba, ele está hipnotizando a pessoa realmente está vendo. Mas não, ela só está utilizando da imaginação dela para quê? Focar a atenção dela em algo, dissociar do ambiente e se deixar absorver numa experiência, exatamente. E tem muita gente que também tem receios, né, em relação à hipnose. Acha que ali naquele estado ela vai estar completamente apagada, acha que não. Na verdade, é um estado que ela está consciente, né? Queria que você explicasse um pouco mais, porque eu acho que é onde vem o medo também. Além de medo de acessar traumas e emoções que ela já viveu, tem também de estar ali no lugar e, de repente, essa pessoa perdeu a noção, estar inconsciente, não lembrar das coisas. E não é bem assim, né? Eu queria que você explicasse melhor do que eu. Também, gente, já fiz hipnose, mas não tenho a experiência que, né, o Diego tem aqui. Queria que você explicasse melhor. A pessoa ela não fica inconsciente. A gente não fica inconsciente nem com anestesia geral. Né? Eu operava em centro cirúrgico, 12 horas de cirurgia, e o paciente lá com anestesia geral, com propofol, mesmo assim, ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo no centro cirúrgico. Ele não pode lembrar depois, talvez. Sim. Algumas pessoas lembram, algumas pessoas relatam tudo que escutaram no centro cirúrgico. Eu já ouvi esses casos. Então, o único sentido que a gente não desliga é o sentido da audição. A audição ela só desliga quando a gente morre. Mas enquanto a gente está vivo, respirando, a audição da gente está funcionando o tempo inteiro. Então, no estado de hipnose, não é que a pessoa perde a consciência, ela fica com mais consciência de tudo que acontece ao redor. Por quê? Para que o processo aconteça, ela precisa estar de olho fechado. Sim, e de olho fechado, né? Quando a gente fecha os nossos olhos, os nossos ouvidos potencializam. Então a gente passa a prestar atenção a tudo que está acontecendo ao redor. Porque a visão ela rouba muito, né? Como você falou, né? São muito visuais, então ela rouba a atenção demais. Exatamente. Então o que acontece? A gente consegue desligar a percepção do tato em hipnose, do olfato, do paladar, da visão, mas a audição a gente não consegue desligar. Então, a gente consegue fazer com que a pessoa vá se absorvendo numa experiência através dos outros sentidos, para que ela tenha a sensação de que a audição dela foi desligada. E quanto mais absorvida na experiência ela está, mais, entre aspas, desligada da realidade ela está. Mas se em algum momento tocar num assunto que para aquela pessoa possa ser doloroso, desrespeitoso, ela sai daquele estado de hipnose e aí, para aquele profissional conseguir hipnotizar aquela pessoa de novo, vai dar trabalho. Porque quebrou, né, o rapport, né? Exatamente aquela confiança que ela estava tendo. Que é a única coisa que não pode quebrar. Exatamente. É o rapport
né? E aí fazer de tudo para reduzir as sensações de medo e de ameaça. A pessoa precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir amada, ela precisa ser respeitada dentro do ambiente terapêutico para conseguir se deixar absorver nessa experiência. É muito interessante porque chegou uma moça para mim uma vez, ela tinha fobia de agulha. Né? Ela descobriu que estava com leucemia. Né? Ela falou, Diego, eu preciso que você me ajude porque eu estou querendo fazer meus tratamentos, eu não estou conseguindo, porque eu descobri depois de véia lá, que eu tenho fobia de agulha. Eu não consigo fazer os meus exames. Me ajuda. E a gente foi na primeira sessão com ela, levamos ela lá por volta dos 4 anos de idade, ela teve a garganta inflamada e ela toda hora tinha que tomar bezetacil para poder desinflamar. Bezetacil não era nada fácil, né? Pois é. 4 anos de idade, uma criança tomando bezetacil, enganada até, porque vamos ali para casa de sua tia, sim, no meio do caminho. Esse fator, né? Mas vamos tomar um sorvete, tinha que tomar bezetacil. Então é meio chato. E a gente resolveu na primeira sessão, ela falou assim, tá resolvido. Eu falei, mas como assim na primeira sessão? Eu falei, a gente conseguiu acessar a memória, conseguiu acessar a emoção, fez a liberação da emoção, fez a ressignificação do fato, tá resolvido. Ela saiu sem acreditar. Né? E estava resolvido na primeira sessão. Então, até hoje, assim, é incrível. São todos os casos que a gente, para você que está em casa assistindo a gente, são todos os casos que a gente consegue resolver em uma sessão? Não. Tá? Tem casos que eu levei 15 sessões para resolver. Isso varia muito de pessoa para pessoa, claro. Né? E da questão terapêutica que ela está trazendo para dentro do consultório. Tá? Tem muita coisa que a gente muitas vezes tem que ensinar a pessoa a viver de novo, a se comportar de novo. Não é só mudar uma crença para que um padrão de comportamento mude. Às vezes é uma reprogramação completa. E até porque às vezes também algumas pessoas têm um grau de resistência maior, né? Assim, não sei, de comportamento mesmo, formas de ser também, né? Traz outros traumas também, que às vezes está ligado a outras coisas. Sim. Então é muito, como você falou, né? Tem que aprofundar mais. Não há só... Tem um meme que eu achei no Instagram outro dia, André, que falava assim, eu fui pra terapia resolver um problema e saí de lá com vários. É verdade, é bem por aí. Porque vai encontrando vários problemas. Você começa a mexer na caixinha preta. Exatamente. E aí aparece vários. Mas, gente, é bom, tá? Porque é melhor você descobrir do que ficar ali carregando. E aí você se liberta aos poucos. Isso. Uma coisa, assim, interessante também é falar da terapia, da hipnose também para crianças, né? Então, assim, também as crianças, né? Não tem limite de idade, né? Não. Então, tem alguma restrição hoje? Qualquer pessoa pode realmente fazer esse tratamento com hipnose? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada, sem limite de idade, desde que ela tenha uma capacidade cognitiva saudável. Sim, que ela entenda, né, o que você está falando, né? Uma criança, pelo menos, que já esteja falando, entendendo. 4 anos, 5 anos, conseguiria fazer. Eu não trabalho com criança particularmente. Sim. Tá? Mas é tão fácil quanto o adulto. Com criança, ela é muito lúdica. Teve uma situação que eu atendi, trabalhando numa UPA, né? Na emergência da UPA, chegou uma criança com o queixo partido, né? Porque a criança ela entra em hipnose de olho aberto, ela não precisa fechar o olho. A criança fechar o olho e começar a fazer um relaxamento progressivo, por exemplo, ela vai achar aquilo chato, ela não vai querer ficar ali parada, então tem que começar a viajar na maionese com ela. Conversar, prestar atenção, né? Fazer com que ela tenha o foco. Né? Foco e imaginação. Isso. Porque a criança, ela assiste um filme, acabou o filme, ela vira o personagem principal do filme. Né? Então chegou uma criança com o queixo partido na UPA e ninguém conseguia parar para essa criança para dar os pontos. Eu fui lá, me chamaram. Eu falei, tio, o que está acontecendo? Ele falou, querem me matar, querem me matar. Eu falei, quem quer lhe matar? Ele apontava para o médico ortopedista que estava ali para dar o ponto. Eu falei, calma, fica aqui que eu estou aqui para te proteger. Aí afastei o médico do ambiente, né, e deixa aqui que eu vou te proteger. Qual é o personagem que você mais gosta? O super-herói que eu digo, Transformers. Eu falei, tá, quem que você é nos Transformers? Aí ele falou, eu sou o Optimus Prime. Tá, e quem é, quando o Optimus Prime fica machucado, quem é que cura ele? Quem é que sara ele? Aí ele falou o Bumblebee. Eu falei, então eu sou o Bumblebee e você é o Optimus Prime. Olha que bacana. Né? E aí ali a gente começou uma interação. Encontrou a linguagem, né? Exatamente. Para interagir ele... E a partir dali tudo virou uma brincadeira. Onde tirar a radiografia do dente era tirar a foto do motor, onde o sangue era o óleo do motor que estava espirrando. E ali a gente foi fazendo toda uma brincadeira para conseguir muito interessante, né? Dar os pontos na criança, né? Então a criança entra nesse papel aí. Quando a gente vai muito pro idoso, né? A gente tem aquele idoso que não tem jeito, que já vem com aquele discurso de que, minha filha, se eu sou assim até hoje, não tem mais jeito, e aí realmente não tem mais jeito. É verdade. É bastante desafiante você trabalhar quando chega com a mentalidade desse tipo. A gente tem aquele idoso que ele já chega com a doença senil,
né? É saudável, mas ele tem uma senilidade já sendo apresentada. Então, para a hipnose, realmente, a gente tem uma restrição, uma limitação. Tá? E a gente tem aquele idoso que ele é completamente ativo, com a cabeça jovial e que ele topa tudo e não é possível ainda mudar e melhorar. E com 70 anos eu quero abrir uma empresa nova para transformar o mundo. Né? Esse cara é sensacional da gente atender. Né? Tá completamente disposto, né? Esse é a pessoa. Né? E uma pessoa, a criança, o adulto que seja com síndrome de Down ou autista. Esses também não mais são difícil, impossíveis, né? Tá? Mas ele tem uma característica específica que aí o profissional tem que ser especializado naquela área para conseguir fazer hipnose, porque a forma de se relacionar é diferente. Sim. Dependendo do nível de autismo, por exemplo, a relação nem é visual, é corporal. É ele lá no mundo dele, eu aqui no meu mundo, e a gente se relacionando ali pelo movimento do corpo, pelas similaridades e tal, para ir conquistando confiança. Né? Porque tem autista que não aceita nem toque, que não faz contato visual. É impossível? Não é. Tá? Mas também tem ali certas particularidades. E uma coisa bacana da hipnose, que eu acho de grande diferencial da hipnoterapia, é a agilidade do resultado, né? Como você falou, realmente tem os que demoram mais tempo, mas é muito mais rápido, né? Quando você realmente tem uma necessidade de querer curar um trauma, querer um resultado mais rápido do que uma terapia mais longa, né? Sim. Eu tenho uma mentorada do Rio Grande do Sul, ela é psicanalista, tem 35 anos de psicanálise, tá? E durante uma imersão que eu fiz em São Paulo, ela falou assim: Diego, você conseguiu trazer uma questão traumática dessa pessoa que na psicanálise eu levaria pelo menos 3 anos para conseguir encontrar. Porque a terapia convencional, ela trabalha muito com perguntas. Isso. Né? E nessa que a gente vai com muita pergunta, que a gente vai com muita conversa, a pessoa está ali, por que está me perguntando isso? Até então ela está direcionando o que ela quer responder, né? Ela pode responder ou não, né? E isso é uma interferência da mente racional da pessoa que atrapalha a terapia. Exatamente. No momento que a gente coloca a pessoa no estado de hipnose e ela se permite, né, adentrar naquelas emoções, daquelas situações, o racional já não está mais tomando conta. É o emocional que surge. Isso. E quando o emocional surge, dificilmente você consegue trazer o racional de volta. Black Friday está aí para explicar isso. Black Friday surgiu, a emoção lá em cima, né? Compre um iPhone pelo preço de 2 iPhones pelo preço de 1, né? O emocional sobe, né? E ninguém consegue mais racionalizar a respeito daquele comportamento. Então, quando a emoção surge, a gente perde a razão. Né? E aí a gente consegue ajudar aquela pessoa dentro do processo terapêutico. Por isso que a hipnose é tão rápida. Eu sou apaixonado por isso. Eu também particularmente amo e sei que é maravilhoso. Tem um resultado incrível. Eu já vi resultados assim de gagueira também, né? De pessoas que eu acho que é um caso também bem procurado, né? Na hipnose. Gagueira, né? Você tem 2 situações com a gagueira. Você tem aquele gago como é que eu posso dizer? Motor, que ele tem uma lesão na região de Broca, no cérebro, que é a região responsável pela fala. Sim. Tá? E esse gago não tem o que fazer. Tá? É uma questão neurológica mesmo e não tem o que resolver. Né? Tomou uma pancada na cabeça e depois da pancada ficou gago. Sim, não tem o que fazer. Claro. Só que você tem um gago emocional. Sim, que normalmente vem de um trauma, né? Da criança. Então, se é um trauma emocional, um gago emocional, ele passou por alguma situação na infância onde mandaram engolir o choro, onde falaram, homem não chora, né? Você já tá grande demais, pare de ser infantil e tal, engula o choro. Se continuar chorando, vai apanhar. Ou seja, aquela manifestação emocional que a criança tinha, ela acaba sendo reprimida. Exatamente. E isso reflete como uma gagueira no adulto, que é o quê? É um medo de se expressar, é um medo de falar, ou é um nível de ansiedade muito grande. Né? Eu tenho um irmão depois de mim, o segundo. A gente foi para a fazenda uma vez, e quando a gente chegou na fazenda, tinha todo tipo de animal. Peru, galinha da Angola, cavalo, pomar, vaca, bezerro, tudo que você puder imaginar de bicho tinha. E ele nunca tinha tido contato com aquilo. Então, quando ele chegou naquele ambiente, foi tanto estímulo que a ansiedade aumentou e ele não conseguia mais falar.
E ele desenvolveu uma gagueira por conta disso. Sério? Com animais? Excesso de estímulo, não com Olha animais. só que interessante. Então, com Excesso a de informação, estímulo, né? excesso de estímulos. informação, aquela Sim, quantos anos euforia. ele tinha? Você... Nossa, devia ter uns Deve ser 3, bem novo, né? Que é onde 2, tem mais 3 influência, anos, né? Quanto mais novo. 2, 3 anos. Interessante. E ali ele precisou fazer um trabalho com o psicólogo para controlar a ansiedade, para pensar antes de falar e tal. E hoje você olha para ele, não tem problema nenhum. Professor universitário, dá aula, você fala assim, cara, esse cara nunca gaguejou na vida. Isso. Nunca. É. Né? Legal que você trouxe a questão da ansiedade também, né? Que a hipnose também trata, né? Pessoas que têm problemas de ansiedade também. Sim, eu gosto de dizer que a ansiedade... Fobias, né? Também. Fobia é ansiedade. É ansiedade, é verdade. Né? A fobia, para quem não sabe, tem muita gente que confunde o trauma com fobia. São duas coisas diferentes. A fobia ela não tem um para que existir. Ela surge. Sim. Porque é um estado de ansiedade de não saber como lidar com um objeto que na cabeça da gente é ameaçador, foi construída uma imagem de ameaça daquilo. Tá? Então a gente cria uma resposta irracional. É como se sofresse bem antes, né, da coisa, né? E a gente pode colocar a nossa vida em perigo. Então imagina a pessoa que está numa mesa de bar com fobia de barata, passa uma barata, ela não pensa, ela sai correndo, atravessa a rua e o carro pode atropelar. Eu morro de medo de barata. Isso resolve assim, ó. Resolve rapidinho. Fobia de barata resolve rápido. O trauma, você precisa ter, de fato, uma situação que gerou aquele trauma. Uma exposição, uma humilhação, né? Uma rejeição, um espancamento, um maltrato físico. Né? O trauma, ele precisa... memória emocional, né? Realmente Exatamente. forte. A fobia, não necessariamente. Então, a fobia, ela surge como ansiedade exacerbada, não sei lidar com aquilo, e a partir do momento que eu não sei lidar com algo, a minha resposta é de fugir. Sim. Ok? Então, tem duas diferenças. E uma coisa interessante sobre a ansiedade é que a ansiedade não tem cura. Porque não é doença. Sim. É um estado emocional, né? É um estado que ele surge ali com um pico de adrenalina, noradrenalina, exatamente, né? E a gente está querendo correr daquela situação. Então, toda ansiedade, para você que está em casa assistindo a gente, eu digo logo, toda ansiedade é um estado de medo. Então, para resolver a ansiedade, eu tenho que perguntar, do que é que eu estou com medo? Essa situação está me trazendo medo em que área da minha vida? É na área intelectual, é na área profissional, é relacional, é financeira, é moral? Sim. A partir do momento que eu entendo qual é o medo que está gerando, que está surgindo ali, eu consigo racionalizar e controlar melhor a minha ansiedade. É uma antecipação do futuro, né, também, né? De algo que ainda não aconteceu e a pessoa tem medo do que vai acontecer. Exatamente. Então ela se antecipa. Exatamente. Então, ansiedade é medo. Né? E ela não tem cura porque não é doença, é uma resposta fisiológica adrenérgica ali. Então, é ensinar a pessoa como trazer a razão dela, né? Primeiro, não acreditar nos pensamentos. Pensamento, ele não... questioná-los, né? Não é fonte de... Você não pode acreditar nas coisas que você pensa. Sim, sim. Né? A função da mente é mentir para lhe proteger. Ela está criando situações, hipóteses o tempo inteiro para te tirar do perigo. Então, quando a gente passa a acreditar no que a gente está pensando, a gente começa a se limitar. E aí as crenças surgem, né? Aqueles padrões de comportamento, os traumas vão surgindo e falam assim, olha como é que era, tá vendo aí? Então, continua se comportando como você está. Pensamento é fatos. Quais são os fatos que vão contra o que eu estou pensando? E aí, ao invés da gente acreditar nos pensamentos, a gente passa a acreditar nos fatos. Né? E aí, se permitir passar pela experiência. Porque o nosso ego ele se desenvolve pela experiência que a gente vive. Quanto mais experiências a gente viver, mais especializado ele vai tendo, mais crenças a gente vai ressignificando, melhor o nosso comportamento vai ser. Aquela pessoa que, por exemplo, procura fazer uma terapia com hipnose para perder o medo de falar em público, mas ela nunca na vida se sujeita a dar uma palestra, como é que ela vai saber que o medo de hipnose, o medo de falar em público foi curado? A pessoa que me procurou agora, marcou hoje de manhã, uma pessoa que me procura para medo de viajar de avião, eu só atendo se ela já tiver uma viagem marcada, porque ela já está sofrendo para a viagem. Então fica mais fácil de resolver o problema dela. A gente tem que ir no aeroporto, visitar o aeroporto, a gente tem que... tem todo um trabalho, né? Antes, um processo para ser feito ali, né? Para ajudar ela a lidar com aquela ansiedade, a lidar com aquele medo, a observar os fatos daquela situação. É a questão dos gatilhos, né? Que você tem que trabalhar, né, Gil? Os gatilhos também, né? Os gatilhos também.
Essa questão de falar em público, viajar de avião, tudo realmente como você falou, né? É bom você ter um motivo real, né? Que ela realmente vai viajar para você poder trabalhar isso, ela se visualizar, né? Você faz um trabalho de visualização para ela começar a quebrar esse medo e questionar, né? Também, sim, né? Sim. Por que esse medo? E se eu for, o que vai acontecer, né? E tá tudo bem, e aí a pessoa vai começando a desconstruir um medo, um monstro que na verdade nem existe. E ela só tá fantasiando, né? Tá se antecipando, como você falou. Perfeito. Bem interessante. E a questão dos vícios? Vamos lá. Né? Que também é uma questão que a hipnose foca bastante. Eu acho que é outro que as pessoas buscam hipnose. Eu tenho um vício por muito tempo e aí as pessoas querem mudar esses vícios. É mais difícil o vício ou não? Porque o vício, na verdade, é um hábito, é um mau hábito, né? O vício, na verdade, é a busca por anestesiar uma dor. Ou preencher um vazio. Um vazio, exatamente. Tá? Então, aquela pessoa que ela tem um hábito de gastar muito dinheiro com compras. Sim. Ela compras compulsiva ou se alimenta de forma compulsiva, não deixa de ser um vício. Tá querendo preencher o quê? Né? Então, a gente vai ter que voltar lá na primeira infância, mais uma vez, para entender que vazio foi esse que ficou aí, para que essa pessoa esteja querendo preencher com conhecimento, com reconhecimento, exatamente, com coisas, né? Com comida. Né? Então, muitas vezes, eu tenho uma cliente que ela, por exemplo, ela adotou o hábito de compulsão alimentar porque comer fazia com que ela tivesse a sensação de estar perto do pai que ela perdeu. Olha que louco. Uma outra cliente minha que passou a fumar no velório do pai, porque o pai fumava. E quando ela fumava, era como se ela estivesse do lado do pai dela. E aquilo acalmava ela, porque não que o cigarro acalmava, mas que a sensação de estar perto do pai dela acalmava ela. É um vício. Então, a gente tem que olhar o vício como o que está querendo preencher ou o que está querendo anestesiar. Exatamente. Né? A questão também, às vezes, da obesidade também, a pessoa passou por um trauma, né? Foi abuso, algo assim, então ela quer se proteger, né? Com aquele corpo para não ter mais um tipo de assédio, né? No caso Acho que acontece muito, né? No caso de abusos, acontece da pessoa comer muito, sim, né? Para crescer. Na natureza, todo animal que aparenta ser grande, ele dá medo, né? Então, o primeiro passo é, eu vou comer para engordar, para ficar grande e conseguir me proteger. Porque vão olhar para mim e vão falar, não vou mexer com essa mulher porque ela é muito grande. Né? E outra coisa é perder a sensualidade, perder a beleza. Porque se eu não sou bonita, se eu não sou sensual, não vão olhar para mim. Exatamente. Então, existem várias camadas de proteção, na verdade, quando está relacionado a abuso sexual. Né? E aí tem que tratar com carinho uma situação que é bastante delicada. Porque toda situação de trauma, quando existe um abuso físico, a gente só resolve com perdão. É importantíssimo que você trouxe. Mas como é que a gente consegue... A maioria não tem como, né? Ressignificar se você não perdoar. E não olhar de outra forma. Desafiante você perdoar um abusador, por exemplo. Com certeza. Né? Então, toda uma construção que precisa ser feita, porque se a gente falar só tem que perdoar, a pessoa já não continua ali a terapia. E é um caso de terapia que muitas vezes não resolve com 1, 2, com 5 sessões. Porque você pode até resolver na primeira, pode até resolver na segunda, mas e o depois? Você tem que ter mais sessões para ajudar aquela pessoa a construir ali uma estrutura cognitiva, psíquica, para manter um comportamento novo e se permitir entrar em novos relacionamentos. Exatamente, sabendo... que ainda tem isso, né? Exatamente. Tem a questão de entrar em novos relacionamentos, tem a questão da confiança que ela precisa ir adotando com outras pessoas. Né? Muitas vezes a desconfiança ou o medo não é somente do sexo oposto, mas também com o mesmo sexo, né? Com medo de passar por aqui. Eu também recomendo... pode ocorrer com o mesmo sexo? Pode acontecer. Eu recomendo o pessoal que está assistindo a gente em casa a assistir um seriado na Netflix chamado Bebê Rena. Bebê Rena fala muito sobre muita coisa que a gente está falando aqui. Bacana. Sobre traumas, sobre vícios, sobre abusos, né? Sobre dependência emocional. Dependência emocional também é um assunto interessante. Porque a dependência emocional ela está relacionada... Mas vamos lá. Cara, preencher um espaço, né? Um vazio que também. Surgiu aonde? Primeira infância de novo. Exato. Sempre. Sempre. Não tem como, gente. Não é querendo culpar os pais, mas é onde está ali, né? A base de tudo, né? Até os 4 anos de idade, todo ser humano, 100% das pessoas, já desenvolveram 5 feridas. Tá? Que é
O medo do abandono, Sim. o medo da rejeição, o medo da humilhação, o medo da traição e o medo da injustiça. Todo ser humano já passou por um desses 5. Por um desses 5 não, pelos 5. Pelos 5. Todo ser humano, até os 4 anos de idade. Então, isso são feridas que, quando não são resolvidas, quando não são tratadas, elas vão acumulando ao longo da vida e refletem na vida do adulto. Então, toda a questão limitante comportamental, cognitiva do adulto está relacionado à primeira infância. Não tem jeito, a gente tem que voltar lá para resolver. Então, a dependência emocional está relacionada com o sentimento de abandono, de rejeição. De quem? Do pai, de uma mãe, do irmão, de um professor. De um professor não que importa. também tem o professor também tem uma importância grande, né, na vida da pessoa. Caramba, aquela pessoa que tem um sentimento de abandono, de rejeição, muitas vezes ela se permite estar dentro de um relacionamento abusivo, porque ela está ganhando o quê? Amor, carinho, proteção que aquela pessoa está dando. Isso a gente viu na pandemia, explodiu alguns casos de relacionamentos tóxicos onde um dos dois era narcisista. Exatamente. E o relacionamento narcisista, ele funciona exatamente assim, uma pessoa com dependência emocional e o outro que não sabe que é narcisista, tá? Que quer dar carinho, que quer dar amor, mas ele aprendeu a ser maltratado. Então, quando ele pipoca, ele maltrata também. Exatamente. E ele passa a se comportar dessa forma para conseguir o que quer, mas ele não sabe que ele está passando por esse tipo de situação. Né? Caramba, às vezes é uma autodefesa também, né? Então, assim, estudar, na verdade, o comportamento humano, a emoção é muito profundo, né? E você vê como a gente realmente precisa falar sempre desse assunto, porque depois da pandemia, então, eu acho que cada vez mais a gente vê situações aí de pessoas que emocionalmente estão precisando trabalhar, né? Até porque quando a gente precisa se relacionar, tanto com quem é casado, com os nossos filhos, com trabalho também, a questão profissional, a gente leva muita coisa da nossa vida para o trabalho. Então, quantas pessoas têm tudo para ter sucesso, mas ela se sabota porque, na verdade, ela tem lá dentro um trauma, né, uma dor que o pai não elogiava, né, não tinha aquela questão de ser reconhecido, não se sentia importante. Então, a pessoa ela vai até um degrau e depois ela mesmo puxa e cai novamente, ou perde o emprego. Acho que acontece muito isso, a gente sabe. Eu tenho um caso bem interessante de um rapaz que me procurou, empresário, muito bem sucedido. E ele falou, Diego, eu preciso de ajuda porque eu estou quebrando a minha empresa. Todas as vezes que a empresa passa por qualquer tipo de dificuldade e eu preciso ter uma sensação de que eu sou o cara que vai conseguir resolver, eu tiro o caixa da empresa e compro um relógio mais caro para mim. E ele devia ter mais ou menos R$500 mil de relógio dentro de casa. Por quê? Porque toda vez que ele comprava o relógio, o ego dele fazia, eu sou o cara, né, eu vou conseguir resolver a empresa, e todo mundo elogiava ele pelo relógio. Pô, comprou um relógio novo, as coisas estão indo bem na empresa e tal. Então ele recebia um reconhecimento que ele não tinha recebido do pai lá atrás. Então toda vez que a empresa passava por qualquer tipo de dificuldade, ele comprava um relógio para receber das pessoas o reconhecimento que o pai dele não deu. Quando a gente vai lá na hipnose e ressignifica isso, comprar relógio deixa de fazer sentido. Exatamente. E ele traz uma visão nova de que, para que ele seja reconhecido, ele pode gerar mais emprego e abrir filiais da empresa dele. Porque ele vai ser reconhecido pelos funcionários e pelos clientes. Então, aquele reconhecimento que o pai dele não teve, agora ele está se permitindo se dar através da melhoria da qualidade do trabalho dele. Então, tipo assim, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho quando eu tenho reconhecimento dos meus clientes, dos meus funcionários, está fazendo minha empresa crescer. Quer queira, quer não, o ser humano ele sempre está procurando a aprovação de outra pessoa. Com certeza. Aquele que de alguma maneira, consegue trazer o reconhecimento de si para si mesmo, vira um Elon Musk da vida, vira um Steve Jobs da vida, onde fala, cara, o cara é arrogante, é completamente antissocial, se acha o rei do mundo, e você conversa com o cara e fala, não, eu sou assim, eu não preciso do elogio de ninguém. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Com certeza. Né? Então, quer queira, quer não, isso fez com que ele parasse de comprar os relógios, parasse de e aumentasse o faturamento da empresa.
né? Então, caramba, Você vê equipe de vendas, né? Porque a hipnose também serve para a questão profissional, né? Para equipes de vendas, para eu, é, empresa. Eu não sei se você foca também, né? Sobre eu isso, né? gosto, eu gosto muito de dizer assim, não é a hipnose que serve para vendas, Não, mas os os fundamentos da fundamentos, hipnose, né? exatamente. Porque o que acontece? Se a gente falar assim, curso de hipnose para vendas, cara, isso é delicado Com demais. certeza. Vem a persuasão, vem, né, uma outra Pronto. Então, se a gente traz um outro viés, a persuasão, é, a estrutura linguística, né? linguística, com Para certeza. fazer o É envolvimento como emocional você da falou com a pessoa. criança, né? Você usou uma outra forma, uma outra linguagem. Exato, A mesma exatamente. coisa é a É que nem venda, tá né? surgindo agora, duas formas agora de falar sobre essa nova era que a gente está vivendo. Uma é falar que um sistema é baseado em inteligência artificial Sim. e falar a mesma coisa dizendo que aquele sistema é baseado em análises estatísticas. Porque inteligência artificial é análise estatística. Né? Então, dependendo do ambiente que você esteja, Você pode usar né? a linguagem. É, É por aí. Mas falando assim sobre essa questão também para vendas, né? Eu também trabalhei muito tempo com varejo e eu via na equipe de vendas e até comigo também, tá? Eu me vi em uma situação uma vez de um cargo muito bom e autossabotagem. Então, assim, quando eu fui ver, percebi, depois de um tempo, que, na verdade, aquele merecimento, né, aquele cargo que eu almejava, no fundo, eu estava me sabotando. Porque, no fundo, a crença de merecimento não tinha sido trabalhada. Isso, né, já tem um tempo. E, claro, vi também na minha equipe, que eu fui líder, né, muitas vezes eu vi isso. As pessoas chegavam, tinha tudo para ter sucesso, para bater a super meta. Ela, às vezes, batia uma, mas não batia a outra. Ela ficava sempre ali se sabotando e estava muito claro. E, às vezes, a pessoa não enxerga isso, né? a pergunta é o para quê? Para quê? É o que é que eu perco melhorando minha qualidade de vida? O que é que eu perco ganhando mais dinheiro? Né? O que é que eu perco tendo melhores resultados? Essa autossabotagem, ela vem pelo medo de perder alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu estou dentro de um programa de mentoria, eu vejo que a pessoa tem potencial para ganhar mais dinheiro, ela fala assim, nossa, Diego, eu não consigo ganhar mais dinheiro porque, cara, eu não posso ganhar mais dinheiro que meu pai. Eu não Isso posso que eu ia ganhar falar mais dinheiro que agora. minha mãe. Eu não posso ser mais bem-sucedido do que os meus pais. Como assim não pode? É. Por que O não? que dinheiro também, a crença sobre dinheiro, né? Que o dinheiro não é É, bacana, ou que as ganhar pessoas do muito bem não dinheiro. têm muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro vai me afastar dos meus amigos, Sim. dos ambientes que eu frequento hoje. Falei, opa, queridão, calma aí, que tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar aí, de crença, porque se você sabe onde eles estão, amigo que é amigo vai acompanhar você independente do dinheiro que você tenha e não vai querer do seu dinheiro, vai querer estar com você, né? E esses você pode sempre voltar para visitar. A tendência natural do ser humano é que ele cresça, que ele prospere e que ele tenha resultados melhores do que os pais, né? É bíblico isso, né? Com Eu certeza. Eu vim para que vocês tenham resultados maiores do que eu, para que façam as coisas que eu fiz e façam coisas ainda maiores. Né? Isso está lá na Bíblia. Então, se os nossos pais vieram para que a gente pudesse fazer as mesmas coisas que eles fizeram, mas também fazer obras ainda maiores do que eles Com fizeram. certeza. É isso que acontece com uma empresa quando ela é fundada. Uma empresa ela só tem dois destinos: ou ela é fechada, ou ela é vendida. Então, ou ela vai à falência, ou alguém compra essa empresa. E quando essa empresa é passada de pai para filho, o que é que se espera? Que esse filho faça as mesmas coisas que os pais fizeram e faça com que essa empresa prospere ainda mais. Caso contrário, ela vai fechar. Então, essa crença do tipo, eu não posso ter melhores resultados que os meus pais, não faz sentido. É uma autossabotagem no sentido de o que é que eu perco quando eu tenho melhores resultados do que eles. Aí eu vou ficar mais tempo distante deles. Eu vou ter menos tempo para os feriados de família, para as festas familiares. Para proporcionar ele, a família, né, que ele criou, uma vida melhor. Então, é pensar, né, nesse ângulo. Você ganha muito mais, né, Sim. fazendo e conquistando do que você ficando preso nessa crença. Sim, a autossabotagem é o que é que eu perco quando eu consigo aquilo que eu estou me sabotando para conseguir. Essa é uma pergunta interessante para você que está em casa aí se fazer. Né? Quando não estou conseguindo ter os resultados que eu gostaria de ter. Para que eu não estou conseguindo esse resultado? O que é que eu estou ganhando quando eu não tenho resultado? De quem é a atenção que eu estou tendo quando eu não estou tendo esse resultado? Quem é que está olhando para mim? Porque autossabotagem
quer queira, quer não, é um comportamento vitimista. Exatamente. É um ganho que a pessoa está tendo ali vítima, para ser ela vítima. não quer sair dali, de certa forma, Não. porque é o estado dela. Então, assim, quando você sai dessa construção da vítima, né, e você se permite, aí, de fato, você cura, você consegue se ver melhor, você tem outras conquistas. Enquanto você estiver nesse local de vítima, não dá. Por isso a autorresponsabilidade, eu sempre falo nessa palavra, porque é começar a ver de outro ângulo e entender o que é que eu posso fazer a partir disso, né? Mas a vítima... Não depender só do outro, né? A vítima, você concorda comigo que é aquela pessoa que cresceu, mas não amadureceu? Uhum. Ela cresceu, mas continua funcionando com um mecanismo infantilizado. Exatamente, infantilizado. Ela não tem mecanismos de defesa, de relacionamento, de estratégia, de intencionalidade para resolver as coisas. Né? E às vezes ela nem quer sair dali, né? Porque ali ela é vista de alguma forma. Exato. Mesmo que seja com dó. Exato. Né? E tem Exatamente. isso também. Isso. Antes da gente acabar nosso tempo, eu queria falar sobre a auto-hipnose também, né? Tá. É uma outra forma de trabalho que é muito boa e que é eficiente também, né? Sim. Você também trabalha, você indica para as pessoas, é uma continuação do trabalho da hipnose quando as pessoas te procuram? Eu gosto de ser assim. Primeiro, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, tudo que a gente faz com o cliente em consultório, automaticamente a gente está fazendo para a gente também. Sim. Porque tudo aquilo que faz sentido para a mente humana, ela registra. Né? Então, toda vez que a gente está fazendo hipnose com alguém no set terapêutico, a gente também está se trabalhando naquele momento, porque fez sentido para a nossa mente emocional, ela vai captar. Mas no dia a dia, por eu já saber que o meu padrão de comportamento, que o meu perfil de personalidade é intuitivo e introspectivo, eu sei que, caramba, Diego, você quer fazer o que no final de semana? Eu quero ficar em casa, lendo um livro. Esse é meu perfil comportamental. Então, quando eu venho para um podcast, quando eu venho para um programa de televisão, quando eu vou dar uma palestra, eu preciso de ferramentas da auto-hipnose para ativar recursos em mim que são contrários do meu padrão normal de funcionamento. Então, caramba, se eu vou dar uma palestra, eu preciso ter uma característica muito mais extrovertida, eu preciso ativar recursos de boa comunicação, esse gestual aqui, eu precisei desenvolver ele para me ajudar a me comunicar. Prender minha mão é a mesma coisa que prender minha língua hoje. Né? Então, ou seja, é um mecanismo de auto-hipnose o tempo inteiro para aumento de performance. Você pode aplicar auto-hipnose para falar em público. A auto-hipnose, ela não necessariamente você precisa estar ali em relaxamento, né, fazendo aquela repetição. De palavras, depois que você entendeu que a hipnose ela tem um envolvimento emocional, né, que ela tem uma imagética acontecendo aqui dentro, e você começa a combinar tudo isso, você consegue ativar recursos mesmo de olho aberto. Então, meu irmão mais novo é fisiculturista, ele é campeão mundial de fisiculturismo em Ohio, lá nos Estados Unidos, no campeonato do Arnold Schwarzenegger. Parte do condicionamento físico do Eric é com a auto-hipnose, durante o treino e principalmente quando ele está em cima do palco, ele coloca uma música específica que vai ativar nele gatilhos emocionais para ele conseguir entregar aquela melhor performance dele. Né? Então, a auto-hipnose está presente na nossa vida o tempo inteiro quando a gente se permite levar pelo conteúdo dos nossos pensamentos e pelas emoções que a gente ativa durante o dia. Então, eu gosto muito de dizer assim, a melhor forma de você fazer, mesmo para você que está em casa, sem ter um passo a passo de auto-hipnose, a melhor forma de você fazer auto-hipnose é você escolher uma música que ela aumente sua autoestima, que ela aumente aquele seu poder de que eu sou capaz, e você trazer a imagem de um objetivo que você quer conquistar na tua mente. Positiva, né? E você mirar naquele objetivo. Essa é uma excelente forma de você fazer auto-hipnose no dia a dia. E sempre tem que ser na forma positiva, né? Não pode ser de não quero, né? Eu não sou, né? Sempre tem que ser de forma mais positiva. Não, pode ser negativa, né? Se a pessoa quiser entrar em depressão, pode ser negativa. Eu já estava aqui já, peraí, como assim? Se a pessoa quiser reforçar um estado de depressão, de limitação... A visualização entra muito forte nesse trabalho, né, de auto-hipnose. Ela se visualizar, ela também começar a trabalhar dentro dela a certeza que uma palestra vai ser bem desenvolvida, ela visualizar fazendo a palestra bem feita. Eu já usei esse recurso e sei como é bom. E a questão dos gatilhos também funcionam, né, das âncoras, funcionam muito para a gente que quer fazer auto-hipnose. Na PNL, ela tem uma ferramenta chamada Círculo de Excelência que eu acho sensacional, né, que ela utiliza uma série de âncoras, ela utiliza ali um círculo, ela utiliza uma cor, uma música, um gesto, uma postura, e você vai ali fazendo um empilhamento de âncoras para num determinado momento você ativar tudo isso.
E aí você fica mais empoderado, né? Ou como um amigo nosso fala, fica mais emotizado. A emotização é exatamente o empilhamento de uma série de âncoras para você ativar recursos para permitir você dar uma palestra, para permitir você participar de uma entrevista, atender um cliente, vender com mais performance, entregar melhor no esporte, não importa. Né? Se você tem essa empilhamento de emoções, vamos chamar assim, empilhamento de emoções, né? Música e um pensamento voltado para aquilo que você deseja, com muita clareza, você tá né, uma auto-hipnose principalmente. perfeita. Muita clareza do que você quer, né, qual o objetivo, onde você quer chegar, e aí... Exato. Bem bacana. Poxa, Diego, maravilhoso conversar com você. Passou o tempo que eu nem vi. Pudesse ficar mais tempo aqui, né? Me fala um pouco mais, assim, como onde te encontra, como funciona seu trabalho. Hoje você atende também, porque eu sei atendo. que você está com um monte de funções aí. Uma série de coisas acontecendo. Séries de coisas. Hoje eu continuo atendendo, tá? Todas as terças e quartas é a minha agenda de atendimento, tá? O meu site, para quem quiser saber mais presencial, online? É presencial. Eu sempre gosto de fazer... Porque o que acontece? Tem muito terapeuta defendendo a hipnose online. Sim. Mas vamos pensar o seguinte, se online a gente acessa uma memória naquela pessoa, em que ela tem uma catarse. O que é uma catarse? É uma manifestação emocional muito intensa, forte. Muito forte. Tá? Como é que vai tirar? Como é que você não é como é que você tira, não é como é que você controla. Porque você pode acessar um sentimento de raiva muito grande e aquela pessoa sair do transe e querer se vingar de alguém. Então, por mais que você utilize gatilhos para controlar a situação, por mais que você utilize sugestões diretas para controlar a situação, tem uma margem de perigo. Né? Então, Diego, particularmente, podem ter pessoas... Diego, fulano faz online, então vai fazer com fulano. Eu não me responsabilizo. Eu tenho um cliente, André, que já veio... Tem uma que está chegando agora, está vindo de cruzeiro de navio. Ela falou, Diego, eu estou fazendo um cruzeiro de navio, o navio vai passar o dia inteiro em Salvador. Você pode me atender? Posso. De fora, então, né? Ela é de Brasília. Né? Ela de Brasília vai fazer um passeio de cruzeiro. Falou, meu cruzeiro chega em Salvador, 8 horas da manhã, eu tenho até às 16h30 livre. Você pode me atender nesse espaço? Eu falei, em critério de exclusividade, né, um caráter excepcional, posso atender você. Eu tenho um cliente que já veio de Goiânia, de Moçambique, da Bélgica, de Portugal, pegou avião e veio para Salvador, passou um mês inteiro aqui para ser tratado comigo. Bacana. Sabe? Então, assim, online só se for para fazer um acompanhamento. Sim, tá? sim. A gente fez ali todo o tratamento com hipnose, resolveu os traumas, os conflitos daquela pessoa, e etc. E o online agora é um é um reforço, é um acompanhamento. Diego, e se depois desse reforço, desse acompanhamento, precisar ter outra sessão de hipnose, a pessoa tem que voltar para cá para fazer outra sessão ou procurar um outro profissional na cidade dela para poder dar continuidade, sabe? Mas por questão de segurança mesmo, só faço presencial. Tá? Então, hoje são as segundas e terças e quartas. Por que terças e quartas? Porque eu ainda sou presidente de um grupo de empresários aqui em Salvador, que é o Lead Futuro Bahia. Eu ainda tenho uma empresa de telemedicina, né, com uma série de profissionais aí, médicos, e a gente leva aí a assistência primária à saúde a empresas de pequeno e médio porte que não tem ali recurso financeiro para contratar um plano de saúde. Então, a gente leva essa assistência médica 24 horas para eles. Né? Então, eu preciso administrar uma série de agendas para conseguir fazer. Né? Então, terça e quarta são os dias que eu faço o meu atendimento por hipnose. Tá? Com exceção, se a pessoa mora em outro estado, mora em outro país, aí eu tenho que flexibilizar minha agenda para conseguir atender aquela pessoa. Tá? O pessoal pode saber mais informações através do site, que é hipnosesalvador.com.br. É meu site, hipnosesalvador.com.br. O telefone 99944 2345. 99944 2345. E através da minha rede social, que é Diego.Wildberger. Wildberger com W, né? Diego.Wildberger. Fácil de me encontrar lá. Que bom, né? E treinamento nada, né? Por enquanto, né? Porque, gente, ele ainda dá treinamento de hipnose. Eu dava. Pelo menos, né? Quando voltar aí, você me avisa aí. O último treinamento que eu dei foi em dezembro do ano passado, exatamente para poder conseguir dar mais atenção para essa startup de telemedicina que a gente criou, né? As imersões, elas duravam 8 dias. Né? Tem vários cursos de hipnose, você vê 2 dias, 3 dias. Eu falei, cara, mas para eu ensinar hipnose, para a pessoa viver, para gerar transformação, né? Eu tinha uma série de cursos que a gente fazia,
mas em dezembro do ano passado foi o último que eu fiz. Talvez em breve eu volte a fazer outro, né? Mas por enquanto ele não está nos planos. Tá bom. Poxa, muito bom receber você. Obrigada por o seu tempo, né? Eu que Sua agradeço atenção. o Espero que convite. vocês tenham gostado. Curtam esse podcast, porque com certeza tá incrível. Compartilha também, porque tem tanta gente, né, precisando ver um conteúdo como esse. De repente você pode estar ajudando outra pessoa que não sabe como, né, de repente, cuidar da ansiedade, cuidar desses assuntos que a gente falou aqui. Então, gente, vamos compartilhar, porque esse podcast é para isso, é para realmente inspirar, trazer informação e trazer pessoas como você, um grande profissional que está aí já fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns pelo trabalho e, de novo, obrigada, tá, por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo espaço, agradeço o seu tempo que está em casa aí nos assistindo e parabéns mais uma vez assim, pelo trabalho incrível que vocês têm feito. Gratidão. Então, gente, grande beijo, até o próximo Vida em Equilíbrio. Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, para inspirar pessoas e transformar vidas. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Band Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha.